Fala galera, muito bem-vindo ao podcast do ênfase. É uma alegria estar com vocês. Eu estou muito feliz. Estou recebendo aqui dois convidados super especiais. Vitor Matos, que já esteve aqui com a gente, aqui nesse exato lugar, e Diego Nigri. Cara, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. E eu não vou apresentar vocês, vou deixar vocês se apresentarem para a galera. Começando contigo, Vitor. Fala aí, quem é você, qual é o teu cargo? Fala, João, tudo bom? Prazer estar aqui novamente, junto ao ênfase. Diego, meu grande amigo aqui comigo. Meu nome é Vitor Matos, eu sou juiz de direito, estou atuando na primeira vara criminal de Macaé, com competência de júri, então é uma vara, vamos dizer assim, plena, com tudo que é possível ali de matéria penal. E antes de me tornar juiz... Interessante, no mínimo, né? No mínimo interessante. Antes de me tornar juiz aqui no Rio, fui delegado em Minas por 3 anos, então... O crime é a tua vida. Não, foi mal. O direito penal faz parte da minha vida. O direito penal, boa. Direito. Brincadeira. Gente, é brincadeira, tá? Por favor. Diego. Então, João, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, também com meu amigo, grande irmão Vitor. Eu me chamo Diego Nigri, sou juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já há alguns meses e fui assessor desembargador por alguns anos. Desde 23 anos sou servidor da Justiça Federal do Rio de Janeiro, fui durante quase 5 anos, fui técnico judiciário, analista judiciário, trabalhei na assessoria de desembargador por um tempo e agora bem realizado no cargo que eu sempre quis exercer, que é de juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Legal. Do Rio, você sempre quis ser juiz estadual ou federal também estava valendo? Não, eu sempre quis ser juiz estadual. Tá. Em dado momento, eu achei que fosse um sonho muito distante. Então, cheguei a fazer um outro concurso para a Justiça Federal, para a magistratura, mas em termos de competência... E os seus colegas juízes federais não ouçam isso, né? Tipo assim, juiz de direito era muito difícil, então eu fui fazer juiz federal. Não, é porque eu, na verdade, assim, como eu sempre quis também estar no Rio, eu sabia que passar no concurso da magistratura federal permitia uma remoção. Então, eventualmente, consegui em algum momento voltar para o Rio e eu sabia que ter um tribunal estadual para passar aqui no Rio, que era o TJ, era um sonho distante, porque se eu reprovasse no primeiro concurso que eu fizesse, talvez eu ficasse alguns anos até conseguir ser aprovado. Então era mais por isso, mas quando estava para ser o edital, eu estava até estudando para a magistratura federal, eu pensei comigo mesmo, eu sabia o que eu queria, então eu voltei a estudar para a magistratura estadual, que sempre foi meu sonho. E na verdade eu ter sido servidor da Justiça Federal também foi uma oportunidade do concurso que abriu. Então era quando eu estava começando a estudar, abri o concurso, fiz a prova, não imaginava passar, acabei passando, trabalhei lá. Mas em termos de competência, do dia a dia, eu sempre quis ser juiz de direito e estou muito feliz. Você está onde agora? Eu estou como regional da capital, então é como se fosse, para a galera que está assistindo, uma espécie de juiz substituto que roda só na capital. Nesse momento... Então você está pegando todos os temas, né? A gente está há 4 meses nesse esquema de efetivamente trabalhando numa vara. Antes a gente estava num curso de formação. Isso. Então, nos últimos 4 meses eu estou em vara civil em Campo Grande. Comecei em uma vara, tive que sair porque tem uma titular lá, então agora eu estou em outra vara civil em Campo Grande e, na verdade, eu vou sair também agora no próximo mês, devo ir para outra vara, não sei para onde, mas também na capital. Pode ser que seja de outra competência. Você falou de se não passasse no TJRI, pudesse demorar algum tempo. Como é que está a periodicidade do concurso TJRI? Porque, por exemplo, São Paulo é quase um atrás do outro, assim. Termina um, dá alguns poucos meses, já vem o outro. Porque como é que tá aqui São no Paulo, Rio? assim, eu imagino que é uma peculiaridade, né? Porque Gigante. nunca esgotam as vagas para o edital. Então abrem 200 vagas, passam 80. Aqui no Rio, você pode perceber, e aí para todos que estão nos ouvindo, o tribunal normalmente ele abre o número de vagas que ele pretende preencher. Óbvio que existe uma outra exceção, mas no nosso concurso foram 50 vagas, passaram 53 pessoas. No anterior foram, acho que 18 vagas, passaram 19 pessoas. Então o tribunal tende a abrir o número de vagas que pretende preencher. Entendi. E o Rio tinha o regime de recuperação fiscal, então eu acho que isso pode ter prejudicado um pouco o fato do último concurso 47, né, o anterior ao nosso, ter convocado pouca gente. Normalmente, de 2 ou de 3 em 3 anos. Só que aí ficou de 2017, que foi o último, certo? Isso. Para 2019, quando abriu o nosso. Só que aí veio a pandemia e atrasou tudo. A gente está em 2023 e não saiu o 49, né? O nosso foi o 48. E o nosso concurso terminou em 22, né? Não agora. Foram 3 anos. Foram 3 anos no mesmo concurso. Então a gente imagina que o próximo concurso era a intenção do presidente lançar logo em seguida ao encerramento do nosso. Só que o que aconteceu? Existiram outras prioridades ali da administração e agora, sexta-feira, toma posse a nova administração do tribunal. Então, existe a necessidade? Existe.
são mais 100 cargos vagos, né? São 70 cargos de juiz substituto e na carreira inteira tem mais 100 cargos vagos. Só que a gente tem que esperar para ver o que a nova administração vai priorizar nesse momento. Entendi. Eu e Diego acho que também acredito que no primeiro semestre a gente deve ter um edital. Já sim. sai um edital. Legal. Ah. O do Rio vai para o concurso 49. 49. Isso. O de vocês foi 48, vai. Cara, São Paulo abriu 190 agora. 190? É. Mas, na verdade, terminou, o 189 terminou agora, né? Terminou, Eu acho que eles não deram posse. Eles... Na não, verdade, eu tô falando, eles terminam e abrem, assim, na sequência. Entendeu? Eu acho que não deram posse, posso estar enganado, mas... Dois concursos são assim, TJ São Paulo e MP Minas. Começa termina, já começa outro. Legal. E o Rio geralmente oferece menos vaga. Eu não sei, é uma cultura do tribunal. Eu nem sei. Quantos embargadores tem no Rio hoje? 190. 190, né? São Paulo eu não sei, cara. Mas Eu acho que é mais de 300 aí. Posso estar enganado. Mas o Rio tem uma vantagem que eu não sei como é que funciona em São Paulo, mas aqui no Rio é muito rápido entre a aprovação ali na prova oral e a posse. O nosso concurso é menos de um mês. E todo mundo toma posse. Todo mundo toma posse. Aí todo mundo toma posse. Não, eles não desmembram. Não desmembram. Isso que é muito comum em outros tribunais, no Rio não acontece. Isso é muito legal. Isso é bem vantajoso. Bem vantajoso. E não tem mais... como é que está a divisão judiciária? Não tem mais comarca de primeira, segunda? Como é que está hoje na progressão para a carreira? A minha pergunta é para saber como é que funciona a progressão. Entrou como substituto. Porque eu sei que no concurso de vocês tem alguns que já entraram e titularizaram. Eu sou titular, por exemplo. Com 4 meses. Né? Isso é a opção. Porque, na verdade, existem 3 grandes cargos. Né? Você entra como juiz substituto e mais uma vantagem do Rio. Não tem tradição de manter o aprovado muito tempo como juiz substituto. Por exemplo, falam que no TJDFT você fica 8, 9 anos como juiz substituto. Aqui no Rio a gente ficou 6 meses. Geralmente acaba o curso de formação, a gente já é promovido diretamente a juiz de direito. E aí, antigamente, a carreira era dividida entre juiz de direito da entrância comum e da entrância especial. Recentemente foi aprovado por lei estadual a unificação da carreira, então hoje em dia tem uma entrância única. Você entra como substituto, vira juiz de direito, pode ficar por 30 anos como juiz de direito até você virar desembargador. Entendi. Então hoje em dia, basicamente, todos os juízes... É bem diferente, né, de vários tribunais. O TRF2, por exemplo, o pessoal fica como substituto às vezes 8 anos, 9 anos, até titularizar e depois mais... Mas isso foi até uma demanda da carreira. A Maerd, né, que a nossa associação, fez um questionário e foi assim amplamente majoritário o pedido para unificar a entrância. Por quê? Primeiro, tem muito juiz que quer morar no interior, mas não tinha oportunidade porque a comarca X não é de entrância especial. Então, ele não pode ir para essa comarca. Por exemplo, no interior, Campos era de entrância especial. Então, eu quero morar em Campos. Ok, mas às vezes Macaé, que é minha comarca, ia se tornar entrância especial, mas não era. E é uma comarca muito boa. Então, o juiz às vezes queria morar naquela comarca, mas não podia porque não era entrância especial e ele já era juiz de entrância especial. Entendi. Então, tinha alguns problemas que acabaram sendo sanados com essa unificação de entrância. Entendi. É uma progressão rápida. Eu me lembro que você virou titular quanto tempo depois? Foi logo depois da formação? Foi... Você também? Você também já é titular? Não, eu não sou titular. Na verdade, ofereceram algumas titularidades, alguns cargos de regional que são como se fossem substitutos. Você não é tecnicamente juiz substituto, mas na prática você não é titular, então você roda em várias que estão vagas ou cobrindo férias. Eu, particularmente, preferi continuar na capital, embora como regional. Então, eu tinha a possibilidade de titularizar no interior, mas eu não preferi isso nesse primeiro momento da minha carreira. Então, cada um foi seguindo. O Vitor também tinha a possibilidade de não ser titular, mas ficar mais próximo de casa. E aí, no teu caso, como já titular, você, por exemplo, quer chegar mais perto do Rio, ou Rio, ou Niterói, enfim, como é que está a mobilidade? É relativamente fácil? Então, agora já titular. O que é a administração, são os comentários que a gente escuta no tribunal, que eles pretendem fazer editais de remoção mais frequentes, justamente por unificar a entrância. Então é mais fácil fazer um edital, todo mundo se inscreve e concorre. Só que é muito complicado você ficar mais perto da capital. Então, por exemplo, a grande vantagem de ser regional da capital é que você está, entre aspas, quem mora na capital efetivamente está em casa. Ainda que você tenha que rodar. E existe a possibilidade, por exemplo, um juiz vai assessorar algum ministro, alguém do CNJ. O Diego ou outro juiz pode ter a oportunidade, como regional, ficar parado na vara dele durante um tempo, que é muito vantajoso. Para você vir para perto de Niterói, do Rio, isso demanda bastante tempo de carreira, porque as varas são muito mais concorridas. Para virar titular é mais difícil. Como titular, né? Claro. Não, a minha pergunta é exatamente porque eu sei que tem muita gente assistindo que fica perguntando, se eu passar, para onde eu vou?
O que vai acontecer comigo? Só para dar uma visão geral. E assim, os candidatos têm que ter em mente que o Rio é um estado muito pequeno, né? Muito pequeno. Então, você está em Campos em 3 horas e meia. Muito diferente, talvez, da Bahia, que é enorme, Amazonas. Minas, que Minas. Mesmo São Paulo é bem grande, né? São Paulo, enfim. Legal. E me diz uma coisa. Assim, aí decide aí quem começa, assim. Como é que foi o estudo? Como é que foi o estudo de vocês? Na prática, assim. Eu estudava X horas. Eu quero nesse nível, assim. Tipo, você estudava X horas por dia. Eu preferia ver vídeo, eu preferia ler. Enfim, dá uma visão geral de como era o seu método de estudo. Vai lá, Diegão. Então, basicamente, como foi a minha preparação? Inicialmente, eu fiz o concurso servidores do TRF, então é difícil eu falar sobre aquela preparação que foi uma preparação de reta final. Não foi aquela preparação mais extensa. Então, o que acontece? Um pouco antes de eu passar no concurso de servidores do TRF, eu tinha feito um curso de carreiras jurídicas, como tem aqui no ênfase, então eu assisti centenas de horas de aula e transcrevi todas as aulas para o material. Então eu me formei já com esse material, mas é possível qualquer candidato, qualquer pessoa que esteja já formada, faça um curso desses e tenha acesso ao material de qualidade. Então a partir disso, esse era meu material base, eu sempre atualizava esse material e eu nunca troquei material até aprovação. Que legal. Então eu pegava esse material, eu ia atualizando e eu conjugava esse estudo com o estudo de lei seca. Eu estudava uma hora e pouca de lei seca por dia. E eu sei que tem gente e aprovados que não tem a frequência de querer ler por muito tempo a lei seca, que eu sempre achei importante. Então, particularmente, eu destinava todo dia uma parte do meu tempo de estudo para isso. Pegar a lei, ler, revisar, marcar. Então, minhas revisões também, como eu marcava a lei, eu sabia as palavras mais importantes, sabia o que era exceção. Então, eu partia também desse estudo de lei seca que eu considero relevante. E eu conjugava tudo isso com a leitura de informativos no final de semana, e com a resolução de muitas questões. Então, eu resolvia milhares de questões. Eu acho que isso é uma questão importante, uma dica para as pessoas. As pessoas, às vezes, têm medo de resolver questão porque têm medo de errar. Só que isso não é um problema, porque você pode errar em casa 1000 vezes, 1000 questões. O importante é que você aprenda e você consiga, na hora da prova, acertar. Então, eu nunca me incomodei e tive medo de errar na hora de treinar. E, na verdade, para mim era muito importante errar, porque eu via que aquele conteúdo eu não sabia, eu incorporava aquele conhecimento no meu material, e a partir dali era muito mais difícil eu errar aquela cobrança, aquela questão, porque eu já tinha aquele... Você incorporava literalmente, você pegava uma questão errada e ia lá no material e acrescentava. Exatamente. Era uma questão sobre um conceito doutrinário X. Se eu reputasse que não era relevante, eu deixava de lado. Mas se eu entendesse que era um conhecimento relevante que não estava no meu material de constitucional, de administrativo, eu pegava aquilo e jogava no meu material. Legal. E aí o que acontecia? Quando eu ia ler meu material e revisar, aquele conhecimento já estava lá. Então eu revisava aquilo. Show. E eu fazia o mesmo com o informativo dos tribunais superiores. As pessoas geralmente pegam, leem e deixam aquilo lá e depois vão revisar daqui a 6 meses. Só que se você não tem contato com aquele material, com aqueles informativos, com os julgados, a tendência é que você esqueça que você leu. Então o que eu fazia? Estou lendo informativo de zero direito, por exemplo. Constitucional, um julgado relevante, eu pegava aquele julgado e jogava no meu caderno de constitucional. Em todas as matérias eu fazia isso. E tem julgados nos sites dos tribunais superiores que não são tão relevantes. Então eu vi o que era relevante e jogava para o meu material de todas as matérias. Agora, para você saber o que é relevante ou não, você já tem que ter uma base. Imagino que no início você não tinha muito isso. Isso começou a ser um pouco depois de um tempo. Isso. Nos primeiros meses eu não tinha esse método de estudo em relação a incorporar o que eu achava relevante dos materiais, mas depois de um ano eu já sabia. Eu começava a incorporar, e depois de um ano, claro, que eu também não tinha esse conhecimento, essa experiência toda, então eu incorporava muita coisa. E depois de um tempo, quando eu lia meu material, eu sabia que tinha coisa que estava incorporada ali que já não era tão relevante. Aí você tirava? Eu tirava ou passava, ou não lia, entendeu? Tá, essa jogada aqui não é relevante, acho que não vai cair. Tá. Mas eu não tirava, deixava lá. Então eu acho que isso é uma dica interessante, as pessoas incorporarem o que é relevante no material delas. E eu fazia muito isso. Então, como que eu poderia revisar informativo dos tribunais superiores? Efetivamente no site, lendo, ou quando eu estava lendo meus materiais, porque tinham vários, e eu tinha, assim, dezenas de páginas só com julgados. Porque aquilo estava incorporado no material. E quando você está 4, 5 anos estudando, você tem 4 anos de informativo. Então, eu consegui revisar muito e de várias formas diferentes. Eu conseguia pelo meu caderno, conseguia pelo site, e letras de ler é a mesma coisa. Legal. Então, assim, só para resumir, em termos de quantidade de horas, como eu já trabalhava, eu estudava uma média de 4 horas por dia. Tá. Embora tenha um dia... Imagino que não 4 horas seguidas, as horas fracionadas. Fracionava, às vezes um pouco de manhã, às vezes à noite, às vezes quase tudo de manhã para o trabalho. E voltava. Mas assim, o que eu gostaria de dizer, eu acho que é importante, é que eu não estudei 4, 5 horas por dia, todos os dias. Eu descansava no final de semana, e tinha um dia durante a semana que são aqueles dias que a gente sabe que a gente quer estudar, mas não dá, a sua cabeça não consegue. Você tenta, você senta lá e você fala, agora eu vou. Aí você começa ali e fala, não estou conseguindo. Você começa a andar pela casa, tenta voltar, não vai. Então assim, embora... Fica 1 hora no mesmo parágrafo. Exatamente. Embora às vezes você queira ler,
e você tente, tem dias que não sai. E tem dias que, às vezes, 1 ou 2 horas foi muito bom para aquilo que você tentou fazer e às vezes não dá. Então, assim, eu não conseguia lidar tão bem com esses dias que eu não conseguia estudar, quando eram dias de estudo, dia de semana. Tá. Então eu sofri muito com isso, mas assim, o que eu acho que é interessante dizer é que isso não faz, esses dias não vão fazer com que a pessoa seja aprovada ou reprovada. É normal, todo mundo passa por isso, tem dias muito ruins. Então, acho que as pessoas têm que saber lidar com isso, se respeitar, porque nem todo dia você vai estar bem. Mas a regra é que na maioria dos dias você esteja bem. E se na maioria dos dias você estudar bem, revisar bem, você tende a ter um bom resultado na prova. Eu ia comentar isso que o Diego falou, porque eu imagino que todo mundo que estudou para concurso já passou por isso. E é horrível quando você, uma terça-feira, uma quarta-feira, você senta para estudar e nada entra na sua cabeça. Acontece. Você fica... E aí você tenta forçar, porque você fala, cara, não posso perder um dia de estudo. E quanto mais você força, menos você consegue estudar. Aí você fala, vou dar uma corridinha, vou ver um filme, fazer qualquer coisa. E você se sente mal. Você fala, cara, eu não tenho direito de me dar essa folga. De dar esse luxo, né? E eu, por muito tempo, fui assim. Até eu acho que eu acabei amadurecendo, aprendi a lidar com minha angústia, ansiedade. Já é quase quando você tá aprovado, né? Exatamente. E aí eu vi que eu falei, cara, eu tenho que me respeitar. É isso que você falou. Então, óbvio, você não pode tornar isso a regra. Toda quarta-feira eu fico mal de cabeça. Não, óbvio que não. Mas quando você se sentir mal, quando não estiver funcionando, se você forçar, vai piorar. Então, se respeita. Vai fazer outra coisa, vai esparecer e se dê esse direito de dar uma relaxada. Sem culpa, né? Sem se culpar. E dá pra eventualmente compensar, assim. Por exemplo, uma quarta-feira você estudar 4, 5 horas, você estuda 2. Dá pra no dia seguinte você estudar 1 hora a mais, no final de semana. Então, assim, nem sempre você vai conseguir compensar, mas as pessoas às vezes acham que se elas não estudam um dia, aquilo é determinante para aprovação ou reprovação. E, assim, é engraçado que eu só fui aceitar isso quando eu já estava próximo de passar. Então eu digo isso para as pessoas porque as pessoas vão conviver com isso e vão achar que isso vai ser o futuro delas de aprovação ou não, e não é. É normal que você tenha uns dias muito ruins. Assim, às vezes eu levantava, não, vou tentar fazer alguma coisa e levantar. E aí aqueles 20 minutos que ia tentar fazer alguma coisa viraram 2 horas. E aí você fala, não, agora já se passaram 2 horas, eu vou voltar. E você não conseguia. E chega uma hora que o dia vai passando e você vê que, cara, tem que aceitar que não dá. Isso. Tem dias muito ruins, sua cabeça está muito pesada, e assim... E não é uma linha reta, né? As pessoas acham que sim, que você está o dia inteiro estudando, não é. Assim, quando eu tenho me interessado muito por neurociência da aprendizagem, né? E a gente vê o seguinte, que o cérebro, ele te sabota o tempo inteiro. Como? Ele foi feito para economizar energia. Né? Eu acho que eu falei isso na live, que ele ocupa 5% do nosso corpo, mas ele consome até 30% da nossa energia. Então ele quer economizar de qualquer maneira. Então quando ele está numa situação de muito estresse, ele vai desligar, né? Então quando acontece, eu tô com um dia ruim que nada acontece, o teu cérebro tá te dando um sinal, olha só, eu não tô conseguindo fazer mais nada. Para e economiza energia, entendeu? Aí você tem que parar, economizar. Por isso que, vou parar, vou fazer alguma outra coisa. E não ter o sentimento de culpa é muito importante. Muito importante. Muito importante. Porque assim, não é assim... Porque você não é culpado, é uma questão orgânica, né? Você precisa parar, economiza energia, cria uma forma de trazer conforto, porque o cérebro ele quer economizar energia, ele quer conforto ou prazer, e ele trabalha por associações. Então, toda vez que ele não consegue lidar com uma dessas 3 situações, ele entra em situação num nível de estresse, né? E o aprendizado, ele é o estresse, porque você está fora da sua zona de conforto, nem sempre é prazeroso estar estudando, né? E muita coisa você está aprendendo coisas novas, que você não consegue trabalhar por associação, porque é coisa nova. Meu amigo, você vai ficar estressado. Então, saber que isso vai acontecer é muito importante, Mas e você, cara? Como é que era o teu ritmo de estudo? Então, João, eu prestei atenção aqui no que o Diego falou e é muito parecido. E o que a gente vê normalmente é que, óbvio, com um ponto diferente, mas os aprovados normalmente têm um estudo muito parecido. Eu, na faculdade, eu estudei na UF. Quando eu passei na OAB, eu fiz exame da OAB no 8º período, em penal. Logo depois que eu passei, eu conversei com uma amiga minha que estudava para concurso e ela falou, Vitor, faz um módulo genéricozão, igual que você pegou, carreira jurídica, para você criar uma base de tudo. E foi exatamente o que eu fiz. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu já tinha assistido esse módulo, eu estava em vias de terminar. Eu também. E aí eu peguei um módulo específico por matéria. Então, quem é o melhor professor de processo penal? É o X. Quem é o melhor professor de tributário? Y. E eu fui assistindo módulo a módulo, criando meus cadernos. E aí entra no que o Diego falou. Eu fiquei do início dos estudos lá em
início de 2018 até minha aprovação estudando os meus cadernos. Eu nunca mudei, nunca. Legal. Um ponto ou outro eu podia ver uma doutrina se eu achasse necessário? Sim, mas a base, 90% são os meus cadernos, que eram atualizados com os informativos do STJ e do STF. Fazia muita questão. Eu cheguei uma época a ter o problema de não ter questão nova. Eu também já tive. Porque eu lembrava, eu ia lá fazer as questões, aí, sei lá, no dia seguinte eu fui fazer outra questão. Eu falei, cara, já fiz essa questão. Você lembra o gabarito, né? Aí você lembra o gabarito, então você não tá treinando. treinando. Você não tem como treinar. Então era muita questão, uma atrás da outra, e a repetição, né? Repetição leva à excelência, não tem jeito. Repetição leva à excelência. É só um complemento, não era exatamente no estudo para magistratura, mas quando eu estudei para o concurso de técnico analista, eu cheguei a fazer 10 mil questões em 5 meses, assim. Eu lembro que não tem concurso, dava para ver. E eu tive uma quantidade de acertos também muito expressiva. Eu acertei 38 de 40 na prova de técnica. Então, assim, eu acho que, assim, eu não sei se você tinha essa impressão, mas tanto no concurso de técnico, e você foi delegado, quanto no concurso, você fez um concurso, depois passou no outro, quanto no concurso da magistratura, o resultado que eu estava tendo treinando em casa na primeira fase foi muito parecido com o resultado que eu estava tendo na prova. Com certeza. Eu tive um resultado muito bom na primeira fase do TJ, acertei 90% mais ou menos das questões, e quando eu estava em casa, eu estava acertando isso. Só que eu custava acreditar que eu conseguiria reproduzir isso no dia da prova. E aconteceu. Então, eu acho que o treinamento em casa demonstra muito para a pessoa se ela está no caminho certo. Muito. Se você está acertando 70% numa prova que o corte é 80, 85%, você tem que perceber que você tem que melhorar o seu estudo de reta final, a sua preparação. Se você está em 85, 80, 90, chegando perto, é porque você está com uma base muito boa. Então, basta você olhar, às vezes, por matéria. Bom, eu estou na média com 85%, mas em eleitoral está 70%. Então tem uma outra matéria que está subindo na minha média. Dá uma olhada eleitoral, porque você pode melhorar e continuar naquele padrão. É onde você tem mais margem de crescimento rápido. E normalmente os candidatos ignoram isso. Normalmente é o bloco 3, que é administrativo, ambiental, empresarial né? E a galera normalmente ignora. Vou estudar muito processo penal, muito constitucional, administrativo, na verdade, bloco 3. De civil. Só que, meu amigo, você está indo bem em civil e 90% dos candidatos estão indo bem em civil. Eu chamei um colega de vocês para dar eleitoral, né? Ele falou assim, pô, não é muito bem a minha matéria. Revela isso, né? Mas eu acho que assim, o problema é, as pessoas às vezes querem abrir mão dessa matéria, e às vezes essa matéria te dá 5 questões de acerto na primeira fase. Aí você tá 5 questões de corte, não sabe por quê. E você acha que em constitucional você está acertando 8 de 10 e você quer chegar nas 2 que faltam. Mas não, é melhor você acertar 4 de 5 em eleitoral, perfeito. 4 de 5 em Estatuto da Criança e Adolescente, 4 de 5 em ambiental, e aquilo ali que faz a diferença. A tendência é que o conhecimento em constitucional, em penal, processo penal, seja muito mais verticalizado, porque é o dia a dia do magistrado e do promotor. E talvez em empresarial, em ECA, seja um conhecimento, obviamente, que não é simplório, mas também não seja tão denso quanto seria em constitucional. Então é mais fácil você pegar aquelas questões. Então foca ali naquelas menores. A curva de aprendizagem você consegue... A gente já tem no reta final da AGU, e aí eu criei um programa de aceleração, que é comigo, eu e os alunos. Então, todo sábado de manhã eu entro com eles, e aí eu cobro, eu falo, vocês têm que fazer tal prova durante a semana, quem fez, quem não fez. Aí eu fiz um planner de simulados que vai dando para eles a estatística de acerto. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz, passada a primeira semana, foi virar para eles e falar o seguinte, quais foram as 3 matérias que vocês foram piores? Aí a pessoa foi botando. Semana que vem, as próximas 2 semanas, você vai olhar para essas 3 matérias. Porque onde você foi pior, é onde você pode ganhar mais pontos, né? Assim, exatamente essa lógica. Se tem 8 questões de ambiental, a pessoa acertou 2, ela tem uma margem de crescimento grande. Agora, se ela acertou 8 de 10 de constitucional, a margem de crescimento é muito pequena. Tem que ser mais equilibrado. E às vezes as pessoas também querem estudar as matérias que elas gostam. Então, por exemplo, ele gosta muito de penal, processo penal, eu gostava muito de civil, processo civil. Isso é muito verdade. Cara, eu juro, eram as matérias que eu menos estudava. Civil não, porque civil é muito amplo, mas processo civil, principalmente, era a matéria que eu menos estudava. Eu sabia que eu tinha mais facilidade de absorver o que estava no CPC, de acertar as questões. Então, o que eu fiz quando me formei? Eu tive uma base muito ruim em penal e processo penal. Eram as matérias que eu mais estudava. Eu acho que isso é uma dica muito boa, porque as pessoas às vezes têm medo. Isso volta naquilo que eu falei de resolver questões. As pessoas têm medo de enfrentar o que elas não sabem, têm medo de fazer questões e errar. Só que é isso que vai te dar aprovação. Não tem como você ser aprovado num concurso grande sem acertar as matérias que são relevantes só porque você não gosta, sem você conhecer bem essas matérias. Então eu acho que a principal dica é não tenha medo, porque errar em casa é maravilhoso. Se você aprender... E por que as pessoas vão normalmente para as matérias que mais gostam? Que é a matéria de refúgio. Sim, é claro. É mais matéria de conforto. Não gasta tanta energia. Psicologicamente você se sente melhor quando você acerta. Você acha que você acertou 72, 80?
Não, Eu acho objetivo? 73. 73 de 80. Eu acertei 69 de 80 na primeira fase. O corte foi 63. Acho que foi, O corte foi 63, que era 78%. Você acha que eu comecei tirando isso? Você acha que o Diego começou tirando isso? Óbvio que não, a gente errava pra caramba também, estudando, Claro. fazendo concurso, etc. Só que a gente via a evolução e continuava ali persistindo. Então, isso de, não vou fazer, por exemplo, eu não gosto de empresarial. Não vou fazer questão de empresarial porque sei que vou errar. Melhor você errar agora, ver o que está errando, integra o seu material, estuda, reforça, do que você, vou errar no dia da prova. Na verdade, tem até uma questão de recompensa aqui, que é recompensa intelectual, que é o seguinte: se a pessoa pega a matéria que ela menos gosta ou tem mais dificuldade e ela consegue superar e se tornar boa nessa matéria, cara, o sistema de recompensa interno dela vai lá para cima, porque ela fala, cara, se eu tinha problema nessa matéria e tô indo bem, tudo é possível, né? Sim. Dali para frente, qualquer coisa é possível. Mas a pessoa tem que enfrentar. Tem que enfrentar. O problema é quando a pessoa tem medo. E assim, só para finalizar, quando eu costumava errar questões de matérias que eu, às vezes, tinha lido, de assuntos que eu tinha lido, eu não ficava necessariamente chateado, eu ficava instigado a acertar. Eu queria entender por que eu li aquele material e não conseguia absorver. Então, quando eu voltava a ler aquele material, eu lia com muito mais atenção, porque eu precisava que aquilo se refletisse em acerto. Então, assim, eu acho que as pessoas, se elas lidarem bem com a revisão, com a resolução de questões, não terem medo e quererem acertar, quererem enfrentar, elas vão perceber que errar mostra o caminho. Porque não adianta você pensar, não, eu acertei 70%, tá, mas você ainda precisa de 10%, você ainda precisa de uma quantidade de acerto. Então veja por que você está errando. Veja por que você não está lendo ambiental e se eventualmente as questões são só literalidade de lei que você pode revisar numa reta final. Isso. Por que você não revisa? Por que você vai preferir estudar a matéria que você gosta? Não tem, assim, eu acho que às vezes, estrategicamente, as pessoas têm que perceber. Porque, no final das contas, nenhum aprovado sabe tudo. Então você tem que entender como funciona. Você tem que entender qual é a quantidade de acertos, de questões que você vai ter que ter, e que só estudar as matérias que você sabe, ou priorizar, não vai ser suficiente. Eu ia fazer uma pergunta que você respondeu sem eu fazer. E eu vou fazer então para você. A pergunta é: qual que você acha que é o pior erro que a pessoa possa cometer? Você tem, não sei se essa seria a sua resposta, mas você disse que é estudar o que mais gosta ou só estudar o que gosta. Acho que no geral, Mas eu te dou a opção também de responder isso. Em termos de estudo, eu acho que a pior coisa que a pessoa pode fazer, na verdade são duas coisas que é muito frequente, e isso é sabotagem total. Primeiro é ficar mudando de material toda hora, porque a partir do momento que você muda de material, achando, agora eu encontrei o melhor material possível, você perde aquela memória fotográfica. Quando é o seu caderno, você já leu aquilo ali 10, 15 vezes, você já sabe onde estão as coisas. A linguagem que você usou para criar o caderno é a sua linguagem, então é mais fácil de compreender, de aprender. Então, eu acho que é um erro crasso você ficar mudando de material. Segundo erro, ficar alterando o foco na sua trajetória o tempo inteiro. Então, hoje eu estudo para o concurso de defensor público, amanhã eu estudo para o concurso do Ministério Público, depois de amanhã, a depender do edital, depois de amanhã para analista, no outro dia para procurador. Só que são concursos completamente diferentes. Então, alguns são conciliáveis, com certeza, Ministério Público, magistratura, mas você vai focar na magistratura em procuradoria, na defensoria pública e procuradoria, um foco de tributário, empresarial na veia, o outro não é isso, é direitos humanos. Então, esse é um erro também extremamente frequente. E no campo psicológico é a comparação. Eu sempre me comparei muito, e o que o Diego falou mais cedo é pura verdade. Normalmente a gente começa a amadurecer quando a gente está prestes a passar. Eu parei de exigir que eu ficasse, às vezes, o dia inteiro estudando, quando não era um dia produtivo, quando eu estava prestes a passar. Eu parei de me comparar também quando eu estava na iminência de passar para o TJ Rio. Porque você fica se comparando. Isso é normal, só que não é produtivo. Porque cada um tem a sua história, a sua trajetória. Aí você pega alguém que passou muito novo, que supostamente, porque você vê o que está sendo postado, está sendo mostrado, mas que supostamente não teve uma trajetória difícil, e se compara e você vê o seu caminho, isso te faz mal. Por exemplo, tem grupos de WhatsApp de concurso que eu nunca fui parte. O único grupo que eu entrei foi para a prova oral do Tribunal do Rio. Talvez não seja nem recomendável, estou sendo muito radical. Mas por quê? Porque às vezes eu estudei a semana inteira igual um doido. Aí chega no sábado à noite, eu com minha família, tô comendo uma pizza e alguém posta uma foto estudando. Óbvio que isso vai me fazer mal. Alguém tira uma dúvida. Alguém tira uma dúvida. O cara tá estudando. Aí eu vou pensar, cara, eu não estou estudando, e ele está estudando, ele vai passar, eu não vou passar. Então, não é verdade. Então, cada um tem a sua trajetória. Eu acho que é também um erro muito frequente, que é ficar se comparando aos outros. Não faça isso. Eu queria complementar depois as respostas dele. Em relação a essa questão, primeiro, da pessoa passar muito nova, né? Eu acho que, assim, a não ser raras exceções de pessoas gênias, tem uma genialidade muito acima da curva. O Vitor passou com 27, eu passei com 28. A gente não passou com essa idade, que é considerada relativamente nova, porque
a gente estudou pouco, porque a gente se formou em 2 anos, aprendeu tudo, porque ele tinha uma capacidade de absorção acima da média. Não. A história dele, pelo que ele está contando, eu já conheço, é muito parecida com a minha. A gente começou a estudar na faculdade. Então, assim, eu me formei há quase 6 anos. Então, embora a pessoa considere, não, mas ele tem 28 anos, olha como ele passou novo, não, mas eu estudo há 6 anos. Então, se a pessoa tem 30 anos e começou a estudar agora, talvez ela só vá passar com 35, pode ser. Pode passar antes, tudo bem, mas as pessoas acreditam que existe algo diferente ali, mas não existe. A maioria das pessoas que passa nova é porque começou a estudar antes. E essas pessoas também passaram por 3, 4, 5 anos estudando. Então, acho que isso é um ponto que as pessoas não levam em consideração, que é importante, que ele ia complementar o que ele falou, em relação a essa questão de toda hora mudar de material. Eu considero que as pessoas às vezes querem buscar o material perfeito. E eu acho que tem 2 problemas nessa história. Primeiro, que o material perfeito não existe. Então, o material nunca vai estar completo, com todas as informações, é impossível. E a segunda questão é que você não precisa acertar 100% da prova. Então, por que o seu material tem que ser o perfeito? Não faz sentido. Se você precisa acertar 80% na primeira fase, se você tem um bom resultado numa discursiva que é uma média de 6, por que você acha que você tem que ter um material perfeito? E eu não estou dizendo que seu material tem que ser ruim, mas a partir do momento que você busca um material perfeito, o que acontece? Você está no teu material, aí você faz uma questão numa matéria que você gosta e você erra. Você fala, naquele contexto que eu já falei, esse assunto não está no meu material. E aí você começa a pensar, mas talvez meu material então não esteja tão bom. E a pessoa vai e resolve comprar um outro que está sendo disponibilizado, porque ela acha que aquele material vai ser suficiente. Em vez de ela pegar aquele conhecimento, jogar no material dela e melhorar o material dela, né? Então na prática acontece isso, é a pessoa que vai mudando de material porque ela acha que vai achar um material perfeito. O material perfeito não é necessário para você passar, que você precisa ter um conhecimento ali de 70%, 80%. Isso faz com que na prática, a gente chega à terceira questão que eu quero falar, é que você não revise direito os materiais, que você começa a ler um material, você vai para o outro, e aí o que estava naquele material que tinha 70% do suficiente para você passar, e que é na média ali 70%, 80%, você não leu, você leu uma vez, você vai para o outro, que tem uns conhecimentos que talvez sejam acessórios e não tão relevantes, o teu material já é bom. Então acho que assim, se você juntar tudo isso, é fundamental você ter o seu material e revisar. Eu vi todo mundo que passa, no final das contas, chega na hora da prova, a pessoa te faz uma pergunta, o examinador te faz, chega na hora, você bate o olho e fala, não, isso está no meu material. Isso é aquela página que eu lembro, que eu grifei. Isso tá. Por quê? Porque você leu 1000 vezes, mas se você tiver lido 2 vezes, você não vai lembrar. Nem que estava no teu material, e às vezes estava, nem o que é para responder. Então, muitas vezes eu senti que eu estava fazendo a prova, eu sabia que estava no material, que eu tinha lido, que estava lá. E claro, quando está no material e você não lembra, você fica incomodado, porque era para você ter revisado mais, isso acontece. Mas eu acho que as pessoas têm que tirar um pouco essa ideia de que vão ter material perfeito, porque isso só atrapalha. E eu acho que, complementando também, que a partir do momento que você tem um material e você revisa, você não decora, você passa a ter um raciocínio jurídico, que é essencial numa prova discursiva, porque às vezes você não vai saber o gabarito. Só que se você demonstrar um conhecimento jurídico naquela questão, fazendo sentido o que você está falando, o examinador talvez não te dê 10, mas te dê 5,5. Na outra que você sabe, você compensa com uma nota boa. Você fez uma história engraçada de um... Não vou falar... Posso falar porque ele falou isso publicamente. O Rodrigo Barcelos, ele passou para delegado, foi o mesmo que você passou, no teu concurso. E aí ele fala que na prova oral, ele foi perguntado, ele falou que achava que estava indo muito bem, estava super confiante, não sei o quê. E aí constitucional foi a última prova. E aí ele falou que estava indo bem até o final. E aí chegou um dos examinadores e falou, não, eu estou satisfeito, tá tudo bem. Aí o outro falou assim, não, eu tenho só mais uma pergunta. Aí virou para ele e falou assim, o que é a Constituição Viva? Aí o Rodrigo falou que, ele falou assim, João, eu não sabia o que era, não tinha nenhuma ideia, nunca tinha ouvido falar na expressão Constituição Viva. Aí ele falou que pediu alguma pista, algum sinônimo, alguma pista pro examinador, o examinador falou assim, olha, sabe ou não sabe, responde ou não responde. Aí ele falou assim, não, pois não. Aí ele começou a responder, e ele respondeu certo. Ele intuiu o termo Constituição Viva, ele intuiu e foi bem. Aí ele até me disse que foi a resposta. Eu falei, foi bem, assim. Pela lógica, mas aí a história piora. Porque o examinador virou para ele e falou assim, não, tá tudo bem, tô satisfeito, tá ótimo, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas não é só isso. Aí ele falou assim, além da Constituição Viva, tem o oposto. Aí o cara levou até um susto. O oposto, que é a Constituição Frígida. Ele inventou na hora um raio de uma Constituição Frígida. E aí ele começou a falar, não, porque a Constituição Frígida é a Constituição, se a Viva é aquela que recebe transformações da sociedade, não sei o que, é dinâmica. A Frígida é aquela que é insensível. E aí ele não errou o conceito. Ele só inventou um termo que não existe, né? A Constituição Frígida, mas o conceito existe. Mas brincadeira à parte, é o que você falou, assim, quando você começa a ter o raciocínio jurídico, você consegue se
desenrascar. Você se vira. Você se vira na hora do aperto. E principalmente uma prova oral. Porque prova oral, tem técnicas que você tem que usar, você tem que aprender a respirar, falar devagar, sim. Mas tem horas que você vai ter que improvisar, não tem jeito. Você tem 2, 3 segundos para pensar. Então você não vai conseguir formular uma resposta. Então aprender a se virar e ter uma resposta de pronto parte do raciocínio jurídico. Diego sabe porque ele acompanhou minha prova oral. A examinadora de ECA, eu entrei já super pressionado na prova oral do concurso da magistratura do meu estado, meu sonho. E ela virou e falou para mim o que eu não sabia. Ela falou, doutor Vitor, nem lembro o que ela falou, enfim. O senhor tirou a maior nota de direito da infância e da juventude na segunda fase. Eles têm acesso a isso, né? Então eu vou te fazer uma questão que, por questão de justiça, eu fiz o candidato anterior e ele errou. Então, primeiro, né, já colocou 2 navios nas minhas costas. Eu falei, não posso errar. Ela me perguntou lá sobre meta-princípios no direito da infância e da juventude. Eu acertei, ela ficou satisfeita. Falou, tudo bem, doutor, agora eu vou te perguntar por que no estado do Rio a gente tem um problema com vaga para internação de adolescente em conflito com a lei. E no tribunal a gente tem uma fórmula matemática que nós utilizamos para definir se os adolescentes vão ou não ser internados. E, na verdade, essa fórmula é efetiva, porque eu já tirei alguns plantões, não sei se eu já tirou, que você tem que fazer essa somatória lá para ver se vai internar ou não. Ela falou, então, doutor, eu gostaria que o senhor me falasse qual que é essa fórmula matemática. Eu não fazia a menor ideia. Isso não tem lugar nenhum, é uma resolução do Tribunal de Justiça. Cara. Eu falei, eu podia virar e simplesmente falar, excelência, não me recordo. E só que isso seria muito mentira, porque ela tá no rosto dela que eu não sabia. Eu falei, excelência. Ela sabia que você não sabia. Ela sabia que eu não sabia. Então eu falei, não vou usar isso. Eu falei, excelência, não tive oportunidade ainda de ler essa resolução do tribunal que traz essa fórmula. Seria um prazer enorme ter a oportunidade de ler. Mas, de fato, a internação é uma medida excepcional, considerando que os adolescentes estão em estágio peculiar de desenvolvimento, então a gente deve priorizar a convivência familiar, medidas de meio aberto. Ela ficou com um sorriso daqui e aqui e falou que me deu 10. Então, assim, eu consegui sair improvisando a partir de um raciocínio jurídico, que é o que eu já Você respondeu o que ela queria. Sem responder o que ela queria. Aquela pergunta objetiva. Mas provavelmente era para testar, ela sabia que ele não ia saber responder. E aí a pergunta, então assim, diante disso, eu vou fazer uma pergunta, vai na jugular aqui. Como desenvolver raciocínio jurídico, então? Eu acho que bom raciocínio. E eu acho que isso começa com algo que eu e o Diego fizemos na faculdade. Eu acho que não adianta você querer criar um raciocínio jurídico a partir de materiais que não sejam muito simples, por exemplo, um PDF, isso e aquilo. Então, acho que você tem que pegar boas aulas, bons professores e ir criando a partir do seu material. Eu acredito que eu criei meu raciocínio jurídico a partir da faculdade, ali, 6º período para frente, com bons materiais e bons cursos. Não sei como é que o Diego fez. Não, eu concordo com ele, mas eu acrescentaria um ponto. Eu acho que, em havendo tempo, a leitura de votos do STJ e do STF é muito importante. Boa. Porque você vai perceber como... Porque assim, quando a pessoa estuda informativo, ela tem a tese que foi fixada. Ela sabe o que se decidiu, se é constitucional ou não, se é possível o juiz fazer isso ou aquilo. Ela só tem essa estrutura. E para a primeira fase, está excelente. Você só precisa saber o que foi decidido. Isso. Não vou exigir fundamentação sua. Mas quando você passa para as fases seguintes, você vai perceber que você precisa saber mais. E assim, embora às vezes... Assim, o que pode acontecer? A questão é exigir que você saiba a fundamentação dessa tese. Então, eventualmente, uma tese é percussão geral, a questão aborda o caso para você trazer a tese. Só que se você só trouxer a tese e não fundamentar, como você chegou àquela orientação, não vai ser suficiente. Então, e eu acho que em prova de sentença a mesma coisa. Eu acho que a leitura de votos serve para isso. Serve para você conseguir organizar melhor a sua escrita, porque você vai começar a perceber como que se utiliza a coesão entre os parágrafos, como que se interpreta um artigo de lei para depois dizer que, no final das contas, deve ser flexibilizada aquela regra legal com base em tal princípio. Então, eu acho que a leitura, principalmente do STJ, eu gostava muito de ler, porque eu acho que o STF, às vezes, os votos são muito extensos. Então, Verdade. E são um pouco mais rebuscados, eu acho que é mais difícil mesmo a leitura. Então, acho que a leitura de votos do STJ, às vezes é um voto de um julgado super relevante, tem 10 folhas. E só que, assim, 3 são relatório. Então, assim, você precisa de 7, 8 folhas para você entender como que aquilo foi decidido. E o mais incrível, e eu sei que também o Vitor já leu, todo mundo costuma ler, mesmo no dia a dia, é que você consegue perceber que você entendeu qual é a tese, mas a fundamentação vai muito além do que você imaginava. Muito além. E você começa a perceber, nossa, aquele artigo do Código Civil que eu nem imaginava está relacionado. E você cria conexões. Você começa a perceber, não, porque eu nunca imaginar que no direito de família, a relatora eventualmente vai trazer um artigo da parte geral para depois dizer que não se aplica, para trazer uma orientação do próprio STJ que eu não conhecia, mas dizer que vai superar a jurisprudência. Então, quando você começa a construir isso e ler com frequência, você melhora a sua escrita, melhora a coesão do seu texto, e naturalmente você vai melhorar a sua fundamentação numa prova discursiva e numa sentença. E eu acho que, assim, em relação a essa questão de raciocínio jurídico, no concurso do TJ do Rio, eu não sei se em todos a fase de sentença é assim. A gente, conversando com colegas aprovados, a gente percebe que
várias pessoas não seguiram exatamente o gabarito, deram soluções diferentes para aquele caso e foram aprovadas com a mesma nota. E eu tenho vários casos, eu conheço gente que foi aprovada numa das sentenças, não foi na outra, mas assim, na sentença criminal, que tinha uma dificuldade ali de tipificação, e naturalmente as pessoas não conseguiram seguir a mesma linha, pessoas adotaram posições totalmente diferentes, mas que estavam eventualmente bem fundamentadas e que foram suficientes para o examinador dar a mesma nota. Então, assim, eu, em uma parte do gabarito, segui o que estava, em outra parte não. Eu conheço gente que, na parte que eu segui, fez diferente, e na parte que eu não segui, fez igual ao gabarito. E a gente tirou a mesma nota. Então, eu acho que isso mostra na prática que a fundamentação e você mostrar o raciocínio, às vezes é tão importante quanto você simplesmente acertar o gabarito sem fundamentar uma resposta só objetiva. Então, isso é interessante para as pessoas saberem. Você mostrar um bom fundamento pode te dar um bom resultado. Eu tenho percebido isso, que nos últimos concursos, a maioria agora vai ter o espelho, até porque é uma exigência do CNJ, mas os espelhos estão cada vez mais abertos, justamente para priorizar o raciocínio jurídico, porque não é muito inteligente você colocar aquele espelho fechado. Se o candidato fizer menção ao princípio da proporcionalidade ou ao princípio da legalidade, eu vou dar 0,2. Às vezes o candidato não faz referência ao princípio da legalidade, mas faz referência ao princípio da juridicidade. Ele vai além, cita a lei do processo administrativo federal. Então, as bancas tendem a valorizar o candidato que tem raciocínio jurídico, porque hoje em dia o pessoal é muito copia-cola, só lê a tese do STJ, do STF. Então eles buscam esses candidatos porque é óbvio que no dia a dia você não vai resolver um caso concreto com a tese. Você vai resolver com o seu raciocínio jurídico. Então isso é essencial. E às vezes é muito legal esse negócio de ler o trecho julgado. Gostei muito dessa dica. Óbvio que para quem está começando, você não vai conseguir entender, é mais complicado, enfim. Mas depois do meio para frente da jornada, vale a pena. O que você falou é o seguinte, é que o julgado, no final do dia, ele traz um conhecimento transversal, né? Sim, isso. Porque ele atravessa, na verdade, às vezes, ou dentro da mesma matéria, ou até matérias diferentes, vários assuntos. Isso cria conexões que no estudo regular você não cria. Eu achava importante também, isso é muito peculiar, não sei se o Diego fazia, eu conseguia criar muitas conexões e para mim ajudava demais revisando, como se eu estivesse ministrando uma aula para mim mesmo. Maravilhoso isso. Eu sempre fazia isso e às vezes lendo eu não conseguia fazer aquela conexão. Só que às vezes eu começava a falar, por exemplo, o ato administrativo, fala os atributos. Eu li atributos do ato administrativo. Aí à noite eu começava a falar. Bom, os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade. Aí eu lembrava do informativo da STJ que trata da inviolabilidade domiciliar e que agora, na verdade, não cabe ao morador comprovar que autorizou a entrada dos policiais, enfim, dos agentes ali no domicílio dele, mas sim ao próprio Estado. Aí você pensa, bom, será que é uma exceção à presunção relativa de veracidade dos atos administrativos? Processo penal com administrativo. E isso eu só conseguia falando comigo mesmo. Quando eu estava lendo ali, às vezes não pegava. Mas quando eu começava a falar, o assunto vinha na minha cabeça e fluía bastante. Então talvez seja interessante. Uma das técnicas mais importantes para fixação de memória de longo prazo é você ensinar. Sim. Você falar sobre aquilo. E eu tenho falado vários alunos meus, de vez em quando pega o celular e grava você mesmo. Depois ouve. Tem duas finalidades isso. Primeiro, quando você explica para você mesmo, que aí você está fixando o conhecimento. E depois, mas não é depois ouvir na sequência. Tipo assim, grava e abandona. Esquece. Um mês depois você pega e vê. Eu falei, só não vai se matar, porque assim, você vai querer morrer, né? Porque você vai olhar aquele negócio e vai querer, isso é muito ruim. Né? Mas faz parte, eu falo para eles, faz parte inclusive do processo para você se desenvolver para a prova oral. Isso. Mesmo que seja uma coisa que está a longo prazo, mas você já está começando a falar, já está começando a desenvolver um raciocínio que é expor uma ideia. Sim. E quem sabe expor a ideia verbal, depois para conseguir expor a ideia por escrito, não é a mesma coisa, mas já ajuda. Com certeza. E essa questão da inviolabilidade do domicílio, até voltando ao que eu estava falando de você ler o voto, imagina a quantidade de conhecimento que alguém vai extrair, porque assim, se alguém pegar essa orientação do informativo, vai saber qual foi a tese fixada, ou as teses do STJ em relação a essa temática. Mas no voto, eu cheguei ali na época que eu estava estudando, mas no voto você vai conseguir absorver várias outras orientações do STJ, porque o voto vai trazendo... Porque assim, esse voto era uma superação de jurisprudência majoritária, então ele vai trazendo toda uma construção, vai falando de inviolabilidade de domicílio a partir de várias óticas, de várias orientações do próprio STJ, algumas que estão sendo superadas, outras não. Então, às vezes, na leitura de voto, você vai absorver conhecimento que você não ia absorver se você ficasse só lendo informativo a partir do que está sendo decidido. Perfeito. Então, eu acho que isso é muito relevante e ajuda muito. Às vezes é uma sacadazinha que você bota numa discursiva, é um detalhe que está sendo dito no voto que mostra para o examinador que você tem um conhecimento além dos outros.
E eu vou além, Diego, porque eu também percebo isso aí, já é mais achismo do que algo prático. Que os examinadores têm buscado provas mais práticas do dia a dia do magistrado. E talvez, quando você pega um voto do STJ ou do próprio tribunal para ler, você vê a escrita que eles usam no dia a dia. E você, óbvio que você não vai conseguir escrever ipsis literis como é que está no voto, mas se você aproxima, usa palavras que os examinadores ou que os juristas, de uma forma geral, utilizam, isso eu acho que gera uma intimidade maior com a prova. Tem um ex-aluno nosso, que hoje é procurador da República, ele fala em cartão de visita. Você tem que ter umas frases do tema, daquele tópico, que você vai guardar ali, é o seu cartão de visita. Sim. Toda vez que cai aquilo, você tem que dar um jeito de encaixar da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana e profissional. Você vai pôr lá, enfim. Vértice normativo Epicentro do ordenamento normativo, né? Fica bonito. É o cartão de visita, você tem que... Sim, mas eu acho que essa questão que ele falou é bem relevante, assim. Naturalmente a gente não é examinador, mas assim, o que acontece? No final das contas, a pessoa que está lendo, ela busca, já que a gente precisa de uma pessoa que tem aquele dia a dia, e os examinadores buscam pessoas práticas, ela quer ver se a escrita da pessoa é uma escrita do dia a dia, se a pessoa está pronta, se a pessoa está acostumada, sabe enfrentar bem. E saber enfrentar bem é também saber enfrentar a partir de como os tribunais enfrentam. Com as expressões do dia a dia, com as palavras que são mais utilizadas. Isso parece besteira, mas não é. Você consegue se diferenciar só fazendo isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui muito prática agora. Aliás, eu ia brincar com vocês dois, que eu sempre vou fazendo as minhas anotações aqui. Todo mundo que eu entrevisto, eu coloco. Aí eu fui botar o nome de vocês aqui. Eu falei, cara, não dá uma dupla sertaneja maneira, né? Vitor e Diego. Eu prefiro ser juiz. Não sei se a gente ia ter muito sucesso. Acho que é melhor que ser juiz. Não, fazer as duas coisas. Juiz sertanejo, pô, olha que maneiro. Mas, gente, assim, muito prático. Vitor, da formatura, da término da faculdade até delegado, quanto tempo? Olha, eu me formei em agosto de 2017, tomei posse em junho de 2019 como delegado. Então, pouco menos de 2 anos. Tá 2 anos. O concurso acabou em outubro de 2018, mas aí tem todos os trâmites legais até tomar posse. Mais que Minas também. Tô arredondando. Aí de delegado para de juiz. Junho de 2019, posse em junho de 2022. 3 anos, certinho. 3 anos. Então, 3 anos para juiz. E aí, então, a gente está falando aí de 5 anos. Arredondando, 5 anos de... Tudo bem que o de juiz teve a questão da pandemia, mas 5 anos de estudo. Diego? Então, eu me formei também em 2017, nossa trajetória é bem parecida. No mês seguinte, eu fui aprovado no concurso de servidores, mas tomei posse em dezembro. Então, eu fiquei uns 9 meses aguardando tomar posse, porque o concurso não era homologado de jeito nenhum. Demorou muito para finalizar. Então, aí você passou para analista? Eu passei para técnico. Esse foi para técnico. E para analista, mas no primeiro momento eu tomei posse como técnico em dezembro de 2017. E em janeiro de 2021 eu virei analista. E aí, de janeiro de 2021 até... Não, calma aí. Desculpa, só repete. Dezembro de 2017. De dezembro de 2017 eu tomei posse como técnico. Tá, aí depois em janeiro de 2021. Janeiro de 2021 eu virei analista. 18, 19, 20. Mas os concursos foram juntos, de técnico e analista? Foram juntos, mas eu fiquei uns 4 anos para ser chamado nesse daí. Isso foi quase no limite da... Não, mas ainda tá rolando. Porque eu acho que, se eu não me engano, com a pandemia, a validade ficou suspensa. Porque teve a pandemia. Até hoje a gente não foi chamado? Até hoje a gente foi chamado. E quando eu passei no concurso do TJ, eu recebi mensagem do candidato que era o seguinte a mim, e desesperado. E aí, assim, eu acho que demorou para publicar a minha exoneração, né? Tipo de exoneração. E aí o cara que era o seguinte na lista, ele estava desesperado. Ele, por que não tá publicando? Eu falei, não sei, já dei entrada. Então, assim, tinha uma galera que ainda estava aguardando para virar analista. Na verdade, eu fui analista oficial de justiça. Uhum. E até hoje está rolando, acho que ainda estão chamando. Caramba. Aí, de analista, então a gente está falando daqui já mais ou menos de 4 anos, né? De analista para... Foi em maio de 2022, né? Então é mais 1 ano e alguma coisa. O tempo é basicamente igual, né? Você formou em agosto também, 2017? Não, eu me formei em fevereiro. Era para me formar em 2016, mas atrasou um pouquinho por causa das greves, né? A gente pegou as greves. Você está falando ali de 5 anos, 5 anos e meio, mais ou menos. Mesma coisa, tem um pouquinho menos. Acho que eu peguei 2 ou 3 greves. Você fez o FRJ, né? Eu peguei 2, bem no início. No final atrasou, assim, atrasou muito pouco tempo, alguns poucos meses. Legal. Concursos que vocês fizeram que foram e não passaram? Você teve algum que você não passou? Tive. Eu até comentei já com o Diego, não lembro se eu comentei aqui na nossa última live, magistratura, o único que eu fiz foi TJRJ.
porque eu tinha muito isso de voltar para casa, eu sou muito, muito apegado ao meu estado, minha família e meus amigos. Então, tribunal, o único que eu fiz foi Rio de Janeiro. Eu reprovei, na verdade, o MP Rio, teve junto com o Tribunal do Rio, passei na prova objetiva, não fui na prova discursiva, porque a prova discursiva eu acho que era num domingo e a minha prova oral era na terça. Então, nem fui. Falei, Tribunal do Rio não tem muita... mas não dá pra dizer que foi uma reprovação. Eu não fui. Faltei na prova, a segunda fase do MP Rio. E eu reprovei efetivamente na primeira fase do MP São Paulo e MP Santa Catarina. Os dois eu tinha 6 meses formado. Eu sabia que não poderia tomar posse, mas eu queria ir treinar. MP São Paulo e MP Santa Catarina. E nos dois eu fiquei por pouco, foram 2 questões, eu acho, ou 3. E o MP Minas. Como eu estava morando em Minas, eu fui delegado em Minas, eu falei, bom, esse vale a pena eu fazer porque eu já estou aqui. Um eu reprovei na segunda fase e um eu reprovei na primeira fase. Então foi primeira fase, MP São Paulo, MP Minas, MP Santa Catarina e um MP Minas segunda fase. Você fez MP Minas 2 vezes? Isso, um primeira fase e um segunda fase. Tá. Você? Então, de magistratura estadual, eu fiz só em 2000, porque assim, eu tomei posse como técnico em dezembro de 2017. O primeiro concurso que saiu foi o TJ do Rio Grande do Sul no início de 2018. Então foi o único que eu fiz para me testar. Naquela altura eu estava formado há 1 ano e eu fiquei por 2 questões de passar na primeira fase. E aí, desde então, eu não fiz nenhum concurso de magistratura estadual mais. Rio Grande do Sul? Você Rio Grande do Sul. Tá. Federal, eu fiz um TRF aqui da 2ª região, naqueles moldes que a gente tinha conversado. Eu era assessor lá, então saiu a prova, mas assim, eu não estudava as matérias para a Justiça Federal Direito. Eu tava ali. Então, eu acho que eu reprovei por umas 4 questões do TRF. E aí o que eu fiz, porque eu queria ficar no Rio. E como a magistratura do Rio, eu sabia que era muito difícil, eu estava com medo de, quando saísse, eu não passasse efetivamente, eu fiz a defensoria. Então, eu fiz 2 concursos de defensoria só do Rio. Não, eu esqueci de um concurso super importante que eu fui até oral. Eu fiz os 2 do Rio, os 2 concursos que tiveram nos últimos anos. Nos 2 eu passei na primeira fase e nos 2 eu reprovei na discursiva. Tá. E eu acho que, na verdade, eu esqueci de falar isso. Logo que eu me formei, eu fiz esse concurso da defensoria, quando eu estava para tomar posse como técnico, e fiz a defensoria do Rio Grande do Sul. E fui até a prova oral e reprovei na prova oral. Nossa. Com acho que 24, 25 anos. Esse é um caso à parte, porque quem conhece o concurso da defensoria do Rio Grande do Sul e lembra do que aconteceu no último concurso, sabe que reprovaram 70% dos candidatos no oral, tiveram outras situações que nem acho que cabe ficar comentando, mas de toda forma foi uma grande frustração, assim, porque eu reprovei no oral em uma matéria, porque justamente eu só fiz ponto na hora, eu reprovei uma matéria que foi processo civil, que era a matéria que eu mais gostava, porque eu tirei o ponto de jurisdição voluntária, eu lembro, e basicamente só perguntava um dia a dia da defensoria, no termo de jurisdição voluntária, de ação de alimentos, o que você faria como... E eu não tinha isso, eu não estudava especificamente para a defensoria. Entendi. Era um estudo ali que eu estava chegando para a magistratura, mas que naquele momento dava para ir avançando. Então, eu reprovei na prova oral e... Entendi. A pergunta de reprovação, que, cara, eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço ninguém que tenha falado assim, olha, eu só fiz um concurso na vida e passei. E é para dar uma humanizada, né? O pessoal vê muito, conhece a história de sucesso, né? Tipo assim, cara, mas olha só, você chegou no oral, você perdeu numa prova oral, por mais que tenha sido injusto, mas você teve que lidar com o fato de que, caraca, eu cheguei até aqui, tem que parar, respira fundo, sacode a poeira e vamos em frente, né? Assim, todo mundo passa por isso, né? E eu acho o seguinte, João, eu tive poucas reprovações, Diego teve poucas reprovações, considerando aqui proporcionalmente ao que a gente vê o que acontece, mas quantas reprovações a gente não teve em simulado fazendo de casa? Então isso é importante ser dito, porque eu fiz alguns concursos logo depois de formado, porque eu queria ter essa experiência de fazer uma prova em outro estado, ver como é que funcionava. Mas chegou um certo momento que eu falei, bom, já sei como é que funciona, eu sempre quis ter JRJ, apesar de ter feito alguns concursos do Ministério Público, sempre foi meu objetivo no Tribunal do Rio, e eu falei, não vale a pena eu com 1 ano de formado sair fazendo prova em tudo que é lugar do Brasil, eu só vou gastar dinheiro e ainda que eu seja aprovado eu vou ficar frustrado, porque eu vou ser reprovado na inscrição definitiva. Exatamente. Então não faz sentido. Salvo, por exemplo, no Rio de Janeiro, óbvio que eu vou fazer pelo meu estado, estou aqui em Minas, eu fiz porque eu morava em Belo Horizonte. Já estava lá. E só depois eu falar que a gente não, se o concurso não fosse suspenso na pandemia, a gente não tinha prática. A gente não teria prática. Olha só. E então, assim, a gente teve eu e Diego, a gente teve muitas reprovações nos simulados. Então, eu fazia muito simulado em casa. É óbvio que eu não comecei tirando 69 de 80. É óbvio que eu errei muito. Só que aí é tentativa e erro e vai melhorando. Então, é importante ser dito,
Pra pessoa não achar que a gente fez 4 provas e virou juiz. Não, a gente treinou muito. Eu fiz milhares de questões. Diego falou que fez 10 mil questões em 5 meses. Então, isso é importante ficar claro. Cara, animal, cara. Foram 2 mil questões. 2 mil em 4 ou 5 meses, você falou? 5 meses? Não sei se foi... Tudo bem. Não foi muita coisa. Caraca, 2 mil questões por mês, as pessoas têm que ver que depois de um tempo, passou novo, só que a gente sofreu muito. E faz parte da trajetória sofrer. Você vai sofrer, vai se privar para pensamento a longo prazo. E aqui é muito importante dizer o seguinte, assim, o pessoal que... Eu sei que tem muita gente que assiste e tá assistindo a gente que não está no mesmo estágio de vida de vocês. Assim, vocês formaram 5 anos e meio, 6 anos, passaram para juiz com 27, 28 anos. Né? Tem gente que aqui, de repente, foi advogar, foi cuidar de outra coisa, e de repente está voltando para a realidade do concurso público agora, 10, 15 anos depois de formado. E aí quem é mais velho pode falar assim, mas eles são muito novos, qual é o sofrimento nisso? E o sofrimento aqui, ele não pode ser relativizado de forma nenhuma, né? Porque o sofrimento para concurso público, ele é 99% interno. Sim. Né? Óbvio que tem fatores externos, às vezes a pessoa tem uma dificuldade financeira mais grave do que a outra, enfim. Mas, cara, de todas as experiências que eu lido, com todos os alunos que eu lido, cara, o nível de desgaste, sofrimento, cobrança e comparação e pressão é muito aqui dentro, cara. Sim. Então, não tem como valorar o sofrimento de um como sendo mais pesado ou menos pesado do que o sofrimento do outro. É uma jornada sofrida. Até porque eu volto ao ponto que eu já falei de não se comparar. Cada um tem uma história, por Exatamente. exemplo. Eu sou novo, o Diego é super novo, só que eu estava morando fora do meu estado. Então, para alguns isso pode ser algo banal, para mim não era. Não era. Eu já conversou sobre isso. Sofria quando, por exemplo, uma sexta-feira à noite, eu entrava no meu celular, tava meu pai, minha mãe e meu irmão comendo uma pizza. E eu estava sozinho em Belo Horizonte. Por quê? Porque eu queria estar ali convivendo com a minha família e eu não podia. Então isso era um sofrimento. E talvez isso tenha até estimulado eu a estudar mais ainda, para querer voltar para o Rio. E eu estava numa profissão que, assim, ser delegado é extremamente digno, é uma profissão ótima, só que é extremamente estressante. Porque você tem 1 milhão de problemas, você não tem a estrutura que uma magistratura te fornece, você não tem um apoio ali. E outra coisa, tem gente que pode olhar a mesma coisa que você e falar assim, cara, isso é maravilhoso, eu adoro esse por exemplo, nível eu tenho um amigo que o sonho dele, ele passou comigo em Minas para delegado, e ele acabou de passar para delegado aqui no Rio. E o sonho dele é ser delegado. Não era o meu sonho. É uma profissão ótima, mas meu sonho era ser juiz. Então, cada profissão com seus ônus, com seus bônus. Mas fato isso é inquestionável que na polícia você lida com muito estresse. Você, eu estou fazendo audiência de custódia agora, então você pega ali o preso que foi há 24 horas, acabou de ser capturado em flagrante. Delegado é na hora, na delegacia, família chorando, berrando, sem estrutura, sem proteção, então é muito estressante. Então eu tinha que lidar com isso também. Então, passou novo, não teve problema, isso é engano. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo. As pessoas as pessoas não imaginam o quanto a pessoa pode estar sofrendo. Porque a maior luta é contra você mesmo na sua cabeça. Isso, na sua cabeça. E assim, eu acho que de todas as perguntas que poderíamos fazer, sempre fez essa pergunta. Você sabe como controlar, como você consegue controlar a sua cabeça? E eu responderia com maior tranquilidade. Eu não sei como controlar. Eu nunca soube lidar com isso. Quando você está perto de passar, quando você passa, fala, deu para passar, e se tivesse que sofrer mais de 10 anos eu sofria, mas assim, durante o auge do estresse, eu nunca soube o que fazer. Porque você lida com muita pressão. Você passa dias, claro que não são todos, mas dias muito pesados, muito ruins. Esses dias que a gente estava falando que você não consegue estudar, você não consegue fazer mais nada porque você não se dá o direito de... Bom, já que eu me matei de estudar, mas hoje não deu para estudar, deixa eu ir dar uma volta. Não, eu ficava, às vezes, deitado, tentando aguardar um momento em que eu conseguiria voltar a estudar. Só que isso não acontecia. Então, minha esposa, que na época era namorada, ela sabe. Ela falava, tá bom, vamos lá. E não. Era como se eu tivesse... Sua esposa é da área jurídica, não? Ela conhece bem. Então, assim, ela falava, Diego, não, tá bom, já que você não vai estudar, vamos dar uma volta. E pra mim era como se alguém tivesse morrido. Assim, claro que, tô exagerando, mas eu não conseguia, às vezes, fazer outra coisa que eu achava que eu tinha que estar estudando. Então, se eu não estava estudando, eu tinha que sofrer. Eu sofria. Se você sofria, você não conseguia sair daquele estado. Então, a maior dificuldade das pessoas é a cabeça delas. Eu acho que, se a pessoa quiser fazer um psicólogo, se tiver um acompanhamento de terapia interessante, eu nunca soube muito bem lidar. É muito difícil lidar com a pressão. É muito difícil você estar acertando as questões, mas você pensando, mas você não passar só daqui a 3 anos.
O nosso concurso do sonho, se eu não passar, a gente já sabia que demorou para sair o edital, o concurso estava no meio, pandemia, e se a gente não reprovar, cara, a gente está aqui há 2 anos aguardando a prova, discursiva não vem. E se eu reprovar, eu vou ter que começar tudo de novo. Então, é muito difícil lidar com isso. Eu acho que as pessoas têm que saber que, embora seja novo, ou já está com filho, o problema é a cabeça da pessoa. Você aguentar essa pressão, você aguentar viver com isso. É um ambiente muito pesado e esses dias a gente estava relembrando essa história, você vai saber o que eu vou falar. As sessões de divulgação da nota no Tribunal de Justiça do Rio, acho que nem todos os tribunais são públicas, né? Uhum. Eu compareci, Diego também, não conhecia a época, e eu fui com a minha namorada. Você estava sozinho? Tava com... Não, a minha Tava também com sua esposa, né? Na Na época eu já estava casado. Já tinha acabado de casar, né? Tava casado. E o que aconteceu? Eu imaginava, eu nunca tinha ido a uma sessão pública de divulgação de nota, que eles iam falar o número da matrícula, tirou 6 na sentença civil, 4,5, 6 e o tribunal como é que funciona? Quando você tira 6 e 6, quando você passa, eles falam um nome também. Quem não passa, eles não falam um nome. Beleza. A desembargadora começou a falar as notas, só que ela falou, matrícula 22, 30, 40, e falou de uma menina que estava na minha frente, que eu até sei quem é, e 5. E ela estava com os pais. A garota entrou em desespero, levantou, os pais dela falaram, não, espera, não, acabou, foi embora. E eu já falei, meu Deus, já comecei a ficar desesperado, coração batendo rápido, minha namorada pressionando minha mão, assim, suando. E aí ela falou a minha nota da sentença civil, que como o Diego achei, se eu não passar, vai ser pela sentença civil, que é o filtro, o maior filtro do tribunal é a sentença civil. E eu passei, supostamente tinha tirado 6. E aí aquilo deu um alívio, minha namorada começou a chorar, parecia que ela estava fazendo uma prova, eu a confortei ali. Beleza. Aí, Diego também tirou 6, etc. Só que ela não falava nota da sentença penal, falava de todo mundo da sentença civil e depois pra penal. E aí a desembargadora virou e falou assim, candidatos, talvez eu tenha falado alguma nota errada. Então, não sei, a gente pode ter errado aqui, não sei se todo mundo que eu falei efetivamente passou. Eu vou falar a nota da sentença penal e depois a gente vê quem passou. Depois a gente volta pra civil. Então, você tirou 6 e depois você não sabe se tirou 6. Isso é pra todo mundo, né? Todo mundo. Pra quem tirou nota abaixo. Todo mundo. Então eu falei, meu Deus do céu. Eu falei pra ela, olha só, Laura, né? não manda mensagem pra ninguém, nada, vamos esperar sair o resultado. Aí veio de penal, também passei, Diego também passou. Aí a desembargadora falou, eu acho que falei certo agora, mas só no Diário Oficial à noite. Isso era 2 da tarde. Não, ela ficou mais 1 hora, ela tinha passado as 2 notas, ela falou, não, deixa eu conferir de novo a civil. Aí ela ficou 1 hora quase conferindo e todo mundo ali meio sem saber o que fazer. E aí, depois que ela terminou, pessoal, eu falei, bom, agora ela vai confirmar de nota. Eu acho que tá certo, mas aguardem o Diário Oficial à noite, pode ter alguma mudança. Diário Oficial do Rio publica 8 da noite, 9 da noite. E a gente saiu de lá sem saber se passou. A gente tinha passado, mas não tinha passado. E eu falei para as pessoas, eu acho que eu passei, vamos aguardar. E aí você já não chora, porque você já não tá entendendo nada. E quando sai, ela tirou a emoção do momento. Aquela emoção do momento. Cara, tortura psicológica total, cara. Total. A emoção. Mas calma aí. Você sabe a história da menina da frente? Ela reprovou. Ela reprovou. Que felizmente. Porque do jeito que parecia que assim, errou e... Não, eu digo, é porque aquilo me marcou. Aquela cena me marcou muito, e marcou né? minha namorada também. Ela fala até hoje, porque a gente tava tenso, não tinha saído ainda a minha nota, e a gente viu aquela... Podia ser eu. E ela tava com os pais. E várias pessoas saíram Várias pessoas saíram assim, ela saiu devastada. Ela é aqui do Rio, então foi assim, não foi uma cena bonita de se ver. Foi não, é bizarro porque assim, a desembargadora fala o número de inscrição, ela não fala o nome de quem reprovou. Então ela fala o número tal, nota 5. E aí, assim, as minhas notas foram das últimas, nas duas matérias. Também. Então o que acontece? Você vê na hora alguém levantando e indo embora. Você fala, foi essa pessoa. E você vai sentindo as pessoas sendo eliminadas, sabe? As pessoas vão levantando, vai embora. Aí você vê, às vezes tá com o pai, se abraça, a pessoa se abraça, chora e sai. Às vezes sai. E as pessoas vão saindo, então uma sala que estava relativamente cheia vai ficando vazia, porque é quem sobrou. E aí esse clima é muito pesado. Pra, no final das contas, a gente achar que passou, mas tinha que aguardar o Diário Oficial. Eles foram lá para descobrir se passou e não sabia se ia passar. Foi muito tenso. É muito tenso. Eu acho que aquilo ali eu não desejo para ninguém. O que acontece? Você tem que meio que decorar a tua inscrição, porque se você não tiver passado, você tem que saber na hora que ela for a tua inscrição que tua nota reprovou. Então você fica ali 2, 3, 5, 2, 6, 5, 2. E as inscrições são muito parecidas. Então é tipo 21, 20, aí você fala, pode ser eu. Sou eu. Aí ao invés de 33, 32, 5, eu falo, não sou eu, graças a Deus. E você é assim, e não para. É 31, 32, 5, 32, 33, 6. João, assim, eu acho que o pior muito era rápido. isso, porque assim, eu tava até achando que ela falava o número de inscrição e o nome. Não, ela falava o número de inscrição, a nota e aí o nome. Então você tinha que saber o teu número de inscrição, até pelo menos a nota. E aí na hora que você perceber que era você, aí que ela falava o nome. Então era uma tensão para você guardar ali, para você saber se reprovou, se não reprovou.
Eu ficava 2, 3 segundos, falava o número na cabeça, não sou eu. E não vinha. Então era um desespero horrível. Muito desesperador. Cara, desesperador. Essa mulher, ela foi de propósito, cara. Ela foi assim, o psicotécnico começa agora. Não, pior que ela o desembargador foi gente boa, mas é porque alguém disse que poderia ter uma coisa errada ali. Na divulgação da nota, eu acho que é assim mesmo. Eu acho que quem fez certo é quem não foi. Eu sei. Eu digo o ato dela dizer, calma aí, acho que errei, vou refazer. É que alguém falou alguma coisa. Alguém falou que acha passado. Espera não. Alguém da comissão comentou com ela falou, posso ter errado. Só que pra gente isso foi, assim, o fim. Foi a morte. Foi a morte. E eu acho que... É a morte dupla, né, assim, porque eu não sei o que é pior, cara. Se é vocês que receberam a nota positiva, ficar na expectativa de ter errado. Ou a que não passou nutre de ter passado. Exatamente. E aí reprova 2 vezes. Eu não sei, cara, mas eu tenho a sensação de que pra quem foi reprovado é pior. E depois, de repente, recebe aquele baque e um fio de esperança pra depois morrer de novo, cara, eu acho que é pior, cara. Não, eu também acho. Mas acho que errou foi a gente ter ido, cara, porque não dá pra ir, não. Pois é. É melhor ficar em casa, aguarda, porque é muito sofrimento. Sofrimento. Assim, eu acho que seria muito emocionante se não tivesse acontecido isso. Mas como aconteceu, virou assim... Na prova discursiva não teve esse problema. E a minha também foi uma das últimas a sair. E, por exemplo, na prova de sentença eu não chorei. Por quê? Porque eu falei, sei lá, né? Vai que vamos para o diário oficial, pra comprovar que eu efetivamente passei. Na discursiva eu chorei pra caramba. Porque primeiro foi 1 ano e meio do concurso parado pela pandemia. A gente não teria... pra caramba no diário oficial? Na prova discursiva a gente soube na hora, não teve problema. E a minha foi uma das últimas. Então foi tenso igual... Não foi pior porque teve esse erro. Mas a discursiva era muito mais gente. Foram acho que 800 candidatos. Foi na de sentença. Sentença. Tá, porque no Rio eles dividem. Tem um concurso de magistratura que é discursiva e sentença, né? O Rio divide. E da discursiva acho que foram quase 800 candidatos no nosso concurso. E a minha foi uma das últimas a falarem a nota. Então era isso. Eu via todo mundo indo embora e eu lá parado. Eu, cacete. Sabe o que aconteceu no dia da divulgação da discursiva? Eu tava fazendo a segunda fase da defensoria. Do Rio, né? Foi no mesmo dia, porque era um dia de 3 bancas. Então o primeiro dia da segunda fase da defensoria do Rio era o dia da divulgação da nota. E pra mim... como eu queria tanto ser juiz, eu não conseguia me concentrar na prova. Eu estava desesperado para ir embora para descobrir se eu tinha passado ou não. E o que aconteceu? Acho que o resultado foi sair lá para meio-dia. A prova começava 1 hora. Então, eu cheguei ali no local da prova, aguardando para ver se alguém falava alguma coisa. Porque 20 minutos tem que entrar nada. Ninguém falou, putz, vou ter que fazer a prova. Comecei lá a fazer a prova. Não, aí sentei lá, a prova atrasou umas 2 horas. E você não podia tocar no celular, porque você já estava na sala. Então, meu Deus, cara, preciso descobrir se eu passei. A prova que era para acabar 5, 6, acabou umas 8. E aí eu lembro que eu saí, assim que eu pude, liguei o celular. Quando eu liguei o celular, começou a carregar, porque tinha um grupo de WhatsApp, para quem não pudesse ir lá, uma pessoa ia divulgar notas de todo mundo. E tinha umas 800 mensagens. Eu tava tão nervoso que eu comecei a subir e descer, falei, cara, cadê meu nome? Cadê meu nome? E aí... Pesquisar não funcionava. Aí eu tentei pesquisar, mas aí eu vi uma lista. E aí era uma lista que tinha os nomes com o sobrenome tudo errado, que era alguém que anotou rápido. E o meu... Aí, olhei. Eu perdi meu relógio, no final das contas, eu levei um relógio... que o legal que eu tinha, não sei, sumiu. E aí eu saí o resultado, e eu tinha tirado a segunda maior nota da discursiva. E, cara, eu acho que assim, ali foi, uma grande demonstração de Deus de que ia dar certo, sabe? Eu poderia reprovar, mas eu já tinha ido muito bem na primeira fase e na segunda. Então, se eu tivesse com receio, eu acho que foi Deus falando, cara, vai dar certo. E aí eu fiquei muito emocionado, porque a prova é muito difícil, né? Muito difícil. São 25 questões e 5 horas discursivas. Então, assim, você não consegue. Se você vai ao banheiro, você tem tem medo. É uma peculiaridade no Brasil. Você não pode ir ao banheiro. Você tem medo de ir ao banheiro. Eu fui no banheiro, Foi no banheiro? Eu fui correndo e não vai dar pra terminar. Então, assim, você não tem como respirar na prova. Na manhã, eu falei, não, eu fiz vários simulados em casa. Eu não fui ao banheiro. Não bebi água, porque eu falei, se eu beber água, eu vou ficar com vontade de ir ao banheiro na prova. E eu realmente, quando eu bebo água, eu vou ao banheiro toda hora. Eu falei, não posso, porque senão eu vou perder tempo. E eu terminei a prova assim, examinador, larguei a caneta. Fiz as 25, fiz as 25. O que eu fiz? Deixei pro final, acho que eu tinha maior dificuldade. Eu botei 5 linhas em cada uma. Mas não dá tempo. Vários candidatos deixam 2, 3, 4 em branco. Tem gente que passa fazendo isso, deixando questão em branco. Mas ali pra mim foi muito emocionante. Assim, foi onde eu chorei mesmo. Eu tava... Assim, eu já tinha... É porque aí, nossa, meu nome é Diego Nigre, né? Aí botaram Diego Negro. Aí eu falei, pô, mas deve ser eu? Não é possível, né? E a nota tava alta. Eu falei, cara, não é possível. E aí, só que assim, como eu fui saber a nota, tipo, 8 da noite, 20 minutos depois saiu o diário oficial. Aí eu já tinha chegado pra jantar e, cara, quando eu vi meu nome assim, eu comecei a chorar, falei, cara, acho que vai. E a gente era novo, porque também tinha isso, assim. Embora a gente ajudasse há um bom tempo, como a gente falou, a gente sempre acha, pô, mas não vai dar, porque vai ter gente muito mais preparada, mais experiente. A gente sempre acha que tem mais gente preparada, né? Então, acho que foi uma emoção muito grande. E no final dessa prova da defensoria eu não passei, né?
não conseguia me raciocinar, eu estava desesperado, eu quase abandonei no meio. Porque eu sabia que eu tinha ido bem, eu tinha sentido. E aí a gente fica na expectativa, né? Mas são essas histórias malucas que as pessoas acham que não acontece, né? Que a gente passa ali, prova tranquila. Que é tranquilo, não? Que legal. Garoto novo, tá tranquilo, sabe tudo, tá tudo bem. Vai ver o que é. De jeito nenhum. É muito complicado. Gente, achei muito legal. Acho que a gente varreu várias coisas aqui. Vou deixar para vocês fazerem aí uma câmera ali de vocês, deixar uma mensagem final para a galera. E eu sempre costumo pensar o seguinte, eu não sei se eu fiz isso quando você veio aqui, mas pensa assim, amanhã todo mundo vai abrir o computador, vai ver uma frase sua e uma frase sua. Que frase é essa? Vai lá, vou usar pressão, hein? Não, eu diria, tem muitas frases, né? Mas eu diria, e foi o que eu botei no meu Instagram no dia da posse. Assim, eu fiquei muito emocionado quando eu cheguei no tribunal para tomar posse. Acho que é a primeira vez, não sei se você tinha entrado no tribunal pleno. É lindo, maravilhoso. É muito bonito, assim, quando eu subi ali a rampa, eu tirei a foto e aí eu botei, me emociona, tá falando, sonhos não envelhecem. Né? Embora eu seja relativamente novo, assim, as pessoas às vezes acreditam que por eu ser novo eu estudei pouco tempo, e não. Eu fiquei muitos anos estudando, meus amigos sabem, meus familiares, então as pessoas têm que acreditar que dá para você atingir, que dá para você ter resultado, e que basta você se dedicar o suficiente. Eu acho que uma dificuldade das pessoas é essa, é acreditar no projeto, acreditar que dá. Então, independente da idade das pessoas, eu sei que tem gente que vai assistir a gente, que está no início da trajetória, gente que é bem mais velha, que já advogou, que já está há muitos anos no meio jurídico, né? Então eu diria que sonhos não envelhecem, que o dia da posse, o Vitor sabe, assim, compensa tudo que a gente viveu por todos os anos. O dia da posse é inesquecível, você vê que tudo valeu a pena e que o sofrimento... Essa frase depois eu vou usar, hein? Posso roubar a frase? Sonhos não envelhecem. Ficou difícil pro teu lado, hein? Eu vou usar uma... No último podcast eu falei e para mim é central. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, agradecer a presença aqui do João, Diego, meu grande amigo, e é isso. Vou repetir aqui o que o Diego falou: sonhos não envelhecem, estudem, corram atrás dos seus objetivos, porque vale muito, mas muito a pena. Eu sempre achei que ser juiz ia ser bom, e é muito melhor do que eu imaginava. E assim, normalmente a gente se frustra, né? Quando a gente cria expectativa para alguma coisa, a tendência muito alta, a tendência é você se frustrar. Muito pelo contrário, eu estou 100% realizado, e imagino que todo mundo que passa a integrar essa carreira fica extremamente satisfeito. A minha recomendação de estudo, de uma forma geral, eu falei isso na última vez que eu estive aqui, é para você se espelhar nas pessoas, mas jamais se comparar, porque todo mundo tem as suas peculiaridades, a sua trajetória, as suas dificuldades. Não pensem que porque eu sou novo, porque o Diego é novo, a gente não teve nossos desafios. Foi extremamente difícil estar aqui hoje, muito pelo contrário, foi bem complicado, mas eu acho que a dificuldade faz a jornada ser, talvez, hoje, né, obviamente, até mais prazerosa, você olhar para trás e rememorar esses momentos de dificuldade. Isso não se paga, né? A gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos familiares. Então, a mensagem que eu deixo aqui complementando o Diego é para você se espelhar em quem passou, quem teve êxito, busca ali, se inspira, mas não se compare, porque cada um tem a sua peculiaridade. Você tinha usado essa frase, né? Inspire-se... Inspire-se, não se... se espelhe, mas não se compare. Se espelhe, mas não se compare. Também é ótima essa frase. Muito bom. É só um detalhe, eu não sei se com o Vitor acontece. Às vezes eu tô no fórum e eu penso, não é possível, eu sou juiz mesmo. Aconteceu, né? Às vezes, não sei, tem dias que bate assim uma sensação tão boa de você sentir que você realizou, que você tá naquele gabinete e você virou juiz mesmo. Porque pra gente que é carioca, quem tem essa ligação afetiva com o Estado, a gente já foi estagiário. E você sempre achava tão assim mágico, né? Pô, será que um dia eu conseguirei ser juiz? Isso. Então você às vezes está lá no gabinete trabalhando com a sua assessoria, com todo mundo, fala, cara, sou eu. Incrivelmente deu certo e eu acho que... E o último ponto que eu acho importante também de ser dito, toda essa dificuldade faz a gente crescer como pessoa, amadurecer, e isso é essencial para você exercer a judicatura, porque ao mesmo tempo que é muito bom, como a gente está falando, exige uma responsabilidade da pessoa tremenda. Eu estou numa vara criminal, eu decido se a pessoa vai ficar presa preventivamente ou se vai ser solta. Então é uma responsabilidade muito grande, o que exige amadurecimento, você saber sopesar ali. Então esse crescimento vem também com anos de estudo, de sofrimento, é o amadurecimento da vida, que isso aí todo mundo tem. Só aproveitando uma pergunta, vocês
por serem juízes novos, vocês sentem alguma diferença no tratamento, no relacionamento, por exemplo, com o membro do Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou os servidores que estão lá há bem mais tempo no tribunal? Enfim. João, eu nunca tive problema porque eu acho que a minha experiência como delegado já me ajudou muito a criar essa, vamos dizer, essa casca. Essa casca. Porque, sou jovem, aparento ser jovem, sim, mas eu acho que é muito mais a sua forma de agir do que a sua idade. Postura, né? A postura. Então eu sei lidar com as pessoas, eu sei me impor quando é necessário, eu sei tratar todo mundo bem. Então, quando você... eu não concordo com você se impor em razão do seu cargo. Isso eu acho errado. Mas você se impor em razão da pessoa que você é e do profissional que você é. E aí as coisas acabam funcionando. Se impor no sentido de se dar o respeito. Exatamente. Né? Respeitar e pela sua postura. Não, eu concordo 100%. Assim, em relação à minha experiência pessoal, como eu fui assessor e trabalhei em gabinete por muitos anos, eu, em algum momento, fui o que os meus assessores são. E lidava com pessoas que também trabalhavam em secretarias, como o pessoal do cartório trabalha. Então, assim, eu sei exatamente o que um assessor pensa, o que ele acha melhor, como ele vai gostar de receber uma mensagem, porque eu já fui. Eu já tive. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Eu sempre tenho uma boa relação. Embora a gente tenha pouco de magistratura, eu nunca tive nenhum problema, principalmente o pessoal do cartório, meus assessores, porque eu acho que, a partir do momento que você também já viveu ali, já teve aquele cargo, você sabe como lidar, você sabe como falar. E só para finalizar, para não perder o gancho, um detalhe que eu acho muito importante. Quando eu era concurseiro e assistia muitas lives, dava um momento eu via algum professor, algum aprovado dizendo algo que para mim é marcante. Se você passa no concurso e depois de anos estudando não virou uma pessoa melhor, eu acho que não vale a pena. A gente sofre tanto e a gente começa a criar características e virtudes que são fundamentais no dia a dia. E eu acho que só o sofrimento, eu não estou dizendo sofrimento por questão de ser coitadismo, de ter tido uma vida muito dura, não, é assim, o sofrimento interno, aquela questão de autocobrança, a partir do momento que você começa a experimentar uma dificuldade muito grande de você saber como gerenciar tudo isso, isso vai te trazendo umas características mais próximas da resiliência, de você saber entender o outro. E às vezes também é interessante, porque você às vezes está com uma dor interna, com aquela pressão, e se você não exterioriza isso para ninguém, ninguém vai saber. Então, eu acho que isso sempre mostrou que talvez, às vezes, eu tenho que saber como ler as pessoas, porque o que elas me demonstram não é exatamente o que elas estão sentindo naquele momento. Sim. Então, você saber se colocar no lugar do outro, saber entender que as pessoas têm dores que você não imagina, e se as pessoas não te contarem, se você não contar para os outros, ninguém vai saber. Isso. Então, eu acho que se você passa por esses anos todos de estudo e não melhora como pessoa, eu acho que não valeu a pena. Valeu, você vai ter um carro, você vai ter seu dinheiro, mas eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Muito legal, muito legal. Gente, bom demais. Obrigado demais. Vamos repetir aí. Com certeza. Dessa vez a gente falou sobre trajetória, mas vamos pegar outros temas e dissecar mais os temas aí. Muito bom, muito bom. Obrigado de verdade. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado. Isso aí, valeu, galera. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Galera, foi bom demais falar com vocês. Obrigado por terem assistido mais um episódio aqui do nosso ênfase podcast. E aguarde que vem mais pela frente. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!